Boa noite. Cada parlamentar terá direito a R$ 268 mil do orçamento para emendas impositivas. 50% dele é necessário, é obrigatório estar definindo então para a área da saúde. Vereador Eduardo Pelicioli presta homenagem a deficiente físico que é exemplo de superação. É uma homenagem bem bacana e só aumenta a minha responsabilidade. Novo regimento interno da Câmara de Vereadores é aprovado em primeiro turno. O projeto de resolução atualiza 302 artigos da lei que regulamenta as práticas do Legislativo. A atividade de condutor auxiliar de táxi será permitida no município. O motorista auxiliar ele não era reconhecido pelo município, então a gente, na verdade, não podia nem dar o carro para ele trabalhar. Mas como a gente não tem como fazer direto, acabava dando. A alterada lei que regulamenta os serviços funerários. Garantir um atendimento igualitário a toda a população é o grande objetivo da reforma à lei de 2007. Agora no canal da comunidade. O Legislativo recebeu um comunicado do prefeito Luciano Azevedo alterando o projeto que trata do orçamento de 2017. Na mensagem retificativa, foi definido o valor das emendas impositivas. Os vereadores promoveram uma reunião para conhecer os detalhes do documento. Ficou definido que as emendas impositivas terão um limite de 1,2% da receita do município. São R$ 268 mil para cada vereador, para ele direcionar este valor na comunidade de Passo Fundo conforme os diálogos das necessidades importantes que tem no município, então eles são direcionados. E esses R$ 268 mil, é bom dizer que 50% dele é necessário, é obrigatório estar definindo então para a área da saúde, né? Então isso é muito claro na lei, na área da saúde. E os outros 50% pode ser na saúde, como também pode ser em qualquer outra área necessária aí os investimentos. Então acho que é importante, nós fizemos uma reunião muito necessária a semana passada com o procurador do município, onde ele definiu então, primeiramente, uma rúbrica específica para as emendas impositivas, onde se define a reserva de contingência, então, do caso, que todas as emendas impositivas, a partir de agora, no município de Passo Fundo, será retirado o valor desta rúbrica, desta reserva de contingência, e que, na verdade, ficou definido, então, para o ano de agora em diante, mais de R$ 7 milhões garantido para serem gastos em emendas impositivas. O prefeito Luciano Azevedo também encaminhou um relatório sobre as emendas impositivas feitas no ano passado e que estão sendo efetivadas. Desta forma, é possível definir quais pedidos serão repetidos no orçamento de 2017. Infelizmente, o prefeito municipal não contemplou a todas as emendas. O que ele mandou foi uma informação de quais as emendas que ele iria realizar, né? Então isso foi importante porque aquelas emendas que não foram efetivadas este ano, que deveriam ter sido efetivadas este ano, que os vereadores discutiram na comunidade, essas emendas, pelo entendimento dos vereadores, automaticamente vão ser refeitas, repeti-las, né, para que realmente aquela demanda seja contemplada, né? Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui, muramento da escola lá na Ipiranga, ela não foi contemplada, então automaticamente este vereador vai ter que recomeçar novamente, refazer novamente para que seja contemplada esta obra. O vereador Eduardo Pelicioli utilizou o espaço do Grande Expediente para prestar uma homenagem a um amigo. Nós estamos falando de Vanderlei Pinto, que se destaca por ser um exemplo de superação. Vanderlei tem 38 anos, é bacharel em filosofia, estudante de psicologia, compositor e professor de xadrez. O currículo é extenso e prova que a deficiência física não lhe impediu de conquistar sonhos. Amigo do vereador Eduardo Pelicioli, ele ajudou o parlamentar a criar projetos para a área da mobilidade urbana.
como, por exemplo, o IPTU Acessibilidade. A comunidade acadêmica, tanto da EFIB quanto da IMED, tanto da a Escola Notre Dame, Menino Jesus, acabou conhecendo o Vanderlei Pinto, né, e de certa forma a sua interação dentro do movimento cultural, do meio acadêmico, né, também a sua luta pelas questões da acessibilidade fez com que a gente se tornasse sempre um grande parceiro. Então, no momento que eu assumi como vereador, eu busquei o Vanderlei e que começamos um diálogo para propor políticas públicas de acessibilidade e mobilidade para a cidade de Passo Fundo. E nós tivemos a oportunidade de protocolar 3 projetos de leis, projetos que foram fundamentados, trabalhados com uma boa justificativa. Infelizmente, e hoje eu me desculpei isso para o Vanderlei, mas também para toda a comunidade, que nós não conseguimos tê-lo aprovado. Nós aprovamos na Câmara, o prefeito vetou, a bancada do governo acatou o veto e infelizmente nós perdemos 2 oportunidades de desenvolver projetos que auxiliar muito. Hoje diversas pessoas acabam ficando nas suas casas e têm muito receio de sair, né, e enfrentar a vida como o Vanderlei fez. O vereador Eduardo Pelicioli disse ainda que a trajetória de Vanderlei é um exemplo de superação para muitas pessoas. A homenagem foi concretizada com a entrega de um diploma de honra ao mérito. Todas as pessoas que frequentavam a IMED, ao chegar no intervalo ou ao desenvolver algum programa de estudo, queriam o Vanderlei como parceiro, estar junto, estar conversando, porque sempre foi uma pessoa muito otimista, né? Isso faz com que a gente repense, né? E na prática que uma autorreflexão, né? É uma homenagem bem bacana, né? Isso só aumenta a minha responsabilidade em ter uma ação social ainda maior para que pessoas como eu tenham a sua oportunidade garantida em lei, né? O governador José Ivo Sartori decretou o estado de calamidade financeira no Rio Grande do Sul. E para conter a crise, anunciou uma série de medidas. O pacote traz propostas como a fusão de secretarias e a extinção de 9 fundações. No Parlamento Municipal, a decisão repercutiu através da fala do comunista Alex Necker. Junta as secretarias, que deveriam pensar políticas públicas de forma diferente, determina a extinção de fundações importantíssimas para o estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, que encaminha o conjunto de servidores dessa fundação para a porta da rua do serviço público, demitindo um quadro considerável de servidores do estado do Rio Grande do Sul, servidores que na sua grande maioria farão falta ao serviço público do estado gaúcho. Quem sentirá isso é a população que mais precisa, vereadora Cláudia. Não satisfeito com o calendário rotativo de pagamento do salário dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul, modifica a data de pagamento dos servidores, jogando para o 5º dia útil o início, e dizendo que os servidores poderão ser pagos até o dia 20 do mês subsequente. É algo nunca visto na política gaúcha. E depois do intervalo, os projetos aprovados na primeira sessão plenária da semana. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.
O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. O Cidadania em Atitude, que vai ao ar daqui a pouco, conta a história dos 10 anos do Balcão do Consumidor. O programa também traz dicas de como a população pode evitar o endividamento. Um consumidor consciente que pegar a sua fatura e verificar ali quais são os valores mensais que são cobrados de taxas e de juros, ele não vai entrar no crédito rotativo do cartão de crédito. Porque se ele entrar e fizer o pagamento somente da parcela mínima todos os meses, ele está caminhando para o abismo. Ele não consegue sair mais, porque os juros são um escândalo no Brasil, os juros praticados pelas operadoras de cartão de crédito. O Parlamento Municipal aprovou em primeiro turno o novo regimento interno da Câmara de Vereadores. A votação final está prevista para o dia 30 de novembro. O projeto de resolução atualiza 302 artigos da lei que regulamenta as práticas do Legislativo. O atual regimento estava em vigor há 57 anos. Por isso, a comissão responsável pela construção do texto comemora o resultado. De acordo com Márcio Tassi, o processo já dura 1 ano e contou com a participação de todos os vereadores. Agora, o documento foi aprovado em primeiro turno e retorna para outra votação do plenário após um intervalo de 2 sessões. Na tribuna, o PTBista citou algumas mudanças. Nós encontrávamos várias vezes, por mais que a casa não aplicava, tinha ali voto secreto, reunião secreta. Palavra secreta ela tinha no regimento em vários artigos. Ela foi retirada. Não existe mais nada no regimento interno hoje que contém a palavra secreto. A presidência desta casa, a partir de 1º de janeiro de 2017, será anual. Nós teremos numa legislatura 4 presidentes diferentes, para dar rotatividade no cargo. E a novidade é que desses 4 presidentes diferentes, de 4 partidos diferentes. O partido que eleger um vereador A no primeiro ano, ele não pode mais eleger outro presidente no decorrer da legislatura. Somente um outro partido. E também não pode concorrer à reeleição no 3º e no 4º ano. Então isso vai dar uma nova dinâmica nos trabalhos legislativos. As comissões permanentes. Essa foi o que mais deu pano para manga, eu acho. Que elas estavam também... Tinha vários assuntos que não estavam contemplados nas comissões permanentes. Agora nós atualizamos e quero achar que colocamos todos aqui, mas por acaso faltar algum, também ficou montada, vereador João Pedro, uma comissão, vai ser montada em janeiro, uma comissão que vai atuar pelos próximos 24 meses para eventuais ajustes. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas passa a ser Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. A Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas passa a ser Comissão de Patrimônio e de Desenvolvimento Urbano e do Interior. E a SEBS, Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. É uma nova nomenclatura com novas atribuições. O projeto de lei que regulamenta a atividade de condutor auxiliar no transporte individual de passageiros também foi aprovado por unanimidade. O texto é de iniciativa do vereador Patrick Cavalcante. A Lei Federal 6.094, de 30 de agosto de 1974, já instituiu a atividade de condutor auxiliar de táxis no país. Agora, o vereador quer reconhecer a prática também em Passo Fundo. Nós temos os permissionários e nós temos também os motoristas, que fazem também o trabalho junto com esses permissionários. A Lei Federal existe a figura dos 2
motoristas auxiliares. E a lei municipal nossa, ela não existe a figura desse condutor. Então a gente vê muitos problemas de fiscalização. Vai trazer um benefício porque o motorista auxiliar ele não era reconhecido pelo município. Então a gente, na verdade, não podia nem dar o carro para ele trabalhar. Mas como a gente não tem como fazer direto, acabava dando, né? Então, todo que era reclamação acalentava sobre o permissionário, sobre nós, que era a prefeitura, a Secretaria de Transportes, quando cobrava de nós. Porque ela, como ela não reconhece o motorista auxiliar, ela nem sabe quem é essa figura. Então, a cobrança vinha para cima do permissionário. E hoje não, a partir de hoje, graças a Deus, e o pessoal da Câmara aí que votou a favor, vai ficar 100% melhor. Você fez, você assume. Patrick ainda destaca que com a regularização do serviço, o permissionário de táxi poderá conceder seu automóvel em regime de colaboração para até 2 outros profissionais, assim como consta na legislação federal. Também passou pela Câmara de Vereadores a matéria que acrescenta algumas normas à Lei Complementar 189 de 2007. O texto regulamenta os serviços funerários em Passo Fundo. Garantir um atendimento igualitário a toda a população é o grande objetivo da reforma à lei de 2007. As alterações foram propostas pelos vereadores Isamar Oliveira e Márcio Patucci após estudo e consulta à comunidade. Na verdade, esse projeto de lei que nós fizemos junto com o vereador Patucci, o presidente da casa, nós o fizemos porque nós tivemos e acompanhamos muitas reclamações de pessoas carentes que às vezes falecia alguém da família e aí na hora do sepultamento, do velório, não tinham condições de adquirir o seu caixão, né? O que acontecia? A prefeitura municipal ela dá um bônus para a funerária, para que a funerária dê um caixão de valores insignificantes, valores baixos. Mas algumas funerárias não estavam cumprindo. Ou seja, quando falecia algum indigente ou alguma pessoa pobre que não tinha condições de pagar, algumas funerárias estavam se esquivando de fazer o atendimento e sobrava para outras que iam lá fazer esse atendimento. Então, diante disso, nós entendemos que deveria ser melhorar a lei e haver uma punição para aquelas funerárias que não estavam cumprindo a regulamentação, porque é uma concessão pública. E aí nós fizemos a lei colocando ali a multa e também uma forma de punir essas funerárias que não estão prestando serviço, que estão se esquivando de prestar serviço às pessoas carentes, às pessoas indigentes, àqueles que não têm condição de pagar comprovadamente. Ainda de acordo com o texto, a realização do serviço funerário só poderá ser feita por empresas com sede em Passo Fundo. A matéria também prevê um sistema de rodízio entre as funerárias, assegurando inclusive o translado de hospitais da região e do Departamento Médico Legal de Porto Alegre. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.